com vocês, Gramado. Tudo fica mais bonito por causa da florada da hortênsia, flor símbolo dessa cidade. Tem muita beleza para você ver. Vindo até Gramado, Canelas, existe uma coisa muito linda de se ver, que é a cascata do Caracol. Dá uma conferida nessa imagem que eu fiz para você. Aos fundos, a Catedral de Pedra aqui de Canela. Paramos aí na pousada Altos da Serra. Uma bela pousada. Realmente uma pousada onde eu sempre digo, o importante no final do dia de um belo passeio é você ter um bom chuveiro para tomar um bom banho e uma boa cama. E a pousada Alto da Serra tem. E de gorjeta hoje nós vamos ter aí um belo café para seguir em frente a nossa viagem para chegar até Gramados. Então vamos lá, vamos tomar um café e vamos seguir em frente. E é claro, você vai nos acompanhar aí. Convidamos vocês para virem a Gramado. Nós temos atrações o ano inteiro, especialmente preparadas para recebê-los com todo o carinho e hospitalidade na nossa comunidade. Como o Gramado possui atrações o ano inteiro, né? Mas quais são os principais durante o ano? Ok, nossos próximos eventos acabando o Natal Luz, agora em metade de janeiro. Começamos o Gramado em Concert em fevereiro, de 12 a 21 de fevereiro, que é um festival de música clássica e erudita, com programação gratuita. São apresentações de orquestras e grupos em todos os atrativos turísticos de Gramado com acesso livre. Gratuito para todas as idades. Após o Gramado em Concert, nós temos a nossa Páscoa em Gramado, que é o Festival do Chocolate, a festa do nosso chocolate tradicional aqui de Gramado. Após, nós começamos então a nossa temporada de inverno aqui em Gramado, com o nosso Festival de Cinema. Esse ano ele vai acontecer no final de agosto e início de setembro, devido às Olimpíadas. Ele sempre acontece nas 2 primeiras semanas de agosto. Esse ano ele vai ser um pouquinho depois, devido a esse grande evento também que o nosso querido Brasil vai receber. Depois do Festival de Cinema, nós temos o Festival Internacional de Gastronomia, também com degustações de vinhos, espumantes, e logo depois inicia novamente o Natal Luz de Gramado. Tá vendo? São atrações o ano inteiro. Só está faltando você para vir para cá e conhecer essa bela cidade. O nosso site é www.gramado.rs.gov.br e temos o aplicativo oficial também, chamado Gramado Inesquecível. Você pode fazer um download através do seu iOS ou Android. Vem para cá, tenho certeza que você vai amar. Aqui no Velho Casarão, nós vamos conhecer um pouquinho da história, Dona Sônia, a Dona Eronita, o seu Idalêncio, vai contar um pouquinho para nós a história aqui da família. E depois vamos seguir pelo casarão, tirando fotos, degustações. Então nós estamos aqui, continuando aí com o nosso programa aqui em Gramado, no agroturismo na linha de Bonita. Um lugar fantástico para você fazer esse passeio. É claro, relembrando um pouco da sua história, de repente, das coisas antigas. Isso é muito bom. E aqui ao meu lado está o Idalêncio. Esse cara, ó. Há quantos anos o senhor mora nessa propriedade? 60 anos já. 60 anos. Quantos filhos? Eu tenho 2 gurias só. 2 meninas? 2 meninas. A vida no começo era mais difícil que hoje, né? Foi difícil, né? Não é que nem agora. Mais fácil, né? Bem mais fácil.
sim. Ainda mais recepcionar os turistas, é um convívio dia a dia, né? É bom, né? Aqui é fácil, aqui agora é fácil. Mas difícil era quando eu era trabalhar na roça, logo que eu casei, né? Então a gente trabalhava, saía no escuro e voltava no escuro. Não é como hoje, né? Não é que nem hoje, não. Hoje só trabalha às 4, 5 horas, terminou, né? E... Qual é o fato mais marcante de dificuldade nessa vida que o senhor teve aqui? O começo foi difícil. Eu trabalhava junto com o meu sogro, carregar fumo, trabalhava o fumo e carregava e trabalhava na roça, né? Então foi difícil o começo aí. Né? Muito bem, agora nós vamos ver então a palestra que a filha do seu Idalécio, né? Idalécio, filha do seu Idalécio, deu aí para a turma, e depois também nós vamos ver o que ele tem para vender aqui. Então vou contar um pouquinho a história do meu bisavô, né? Desde que ele casou, o Vicente casou com a Rosina, eles vieram morar nessa casa aqui. Mas antes dele chegar até aqui, tem uma historinha antes. Os pais deles, meus tataravô, que até a gente tem fotos deles ali, pintura, né? Vieram da Itália, fugindo das guerras, em 1890, e foi pro pessoal de navio que ficou em Caxias do Sul, né? Desembarcaram lá. Eles dois já nasceram lá em Caxias, mas ele não conheceu logo a Rosina. Por isso que tem essa historinha antes. Ele conheceu o jovenzinho lá, Maria Teresa Stedley. Então, bem no começo, eles moravam dentro do umbu, que é uma árvore, né? Que naquela época tinha uma bem grandona. Naquela época, vários casos aconteciam, né? Que dava complicação, não tinha como dar a volta. Aí, ele ficou viúvo. Ela faleceu no dia que ela completou 26 anos. Ele também tinha 26 anos, tinha a mesma idade. Procurando uma solução para o problema dele, tava lá a Rosina, né? Também tinha muita fé, porque ela tava com 26 anos. E naquela época, 26 anos era quase solteirona, né? Então, ela tava com muita fé lá na missa também, procurando um parceiro, ele procurando alguém. Diz que se conversaram, se acertaram, se gostaram, então resolveram casar. A Maria Teresa faleceu em janeiro de 1919, no dia que ela completou 26 anos. De 18, acho que é. E em julho do mesmo ano ele já estava casado com a Rosina e morando nessa casa aqui. Quando ele casou com ela, já havia comprado essa areazinha de terra onde a gente está aqui hoje, com a casa em cima. Mas não existia toda essa casa, existia só essa parte de tijolo escuro pra cá. Basicamente aqui onde a gente está, existia já, não tem data certa, mas já existia. Então em cima eles dormiam, aqui embaixo era tipo um galpão onde guardava as ferramentas, guardava os mantimentos que sobrasse da roça. E a cozinha era construído sempre um galpãozinho separado com a cozinha. Então mais ou menos 2 anos que eles estavam morando nessa casa, eles tiveram que começar a aumentar a casa. Porque logo começar, né? Porque vinha muito imigrante ainda de Caxias para Gramado. Essas pessoas vinham solteiras, então eles iam andando. Eles eram chamados aqui os andarilhos, né? Os andarilhos iam andando, o que eles achavam para comer? Alguma frutinha no caminho, ou se achasse uma casa, tivesse uma casa no meio do caminho, que o dono da casa aceitasse, ele trabalhava por um prato de comida, um lugar para ficar de noite. Tinha gente que não aceitava, né? Então ele tinha que continuar andando. E o bispo dizia pra bisa Rosina que enquanto Deus desse pra ele um pouquinho mais que ele pudesse repartir, ele ia acolher as pessoas que passavam aqui. Então disse que ele ia acolher todo mundo. A bisa dizia que ela tinha épocas do ano que ela chegava a fazer comida para mais de 30 andarilhos que estavam passando. Então por isso logo que ele teve que começar a aumentar a casa. E se pensar, porque aqui começou a ficar pequeno, né? E se pensar uma pessoa sozinha, pensando como fazer uma casa desse tamanho, acho que também era meio inviável naquela época, né? Então o que aconteceu? Acho que toda essa gente junto, um pensando sabia uma coisa, outro sabia outra coisa, foi juntando as pecinhas do quebra-cabeça e conseguiram erguer a parede desse tamanho, a casa toda, né? Até a mão de obra, então ele tinha, né? E como é que eles fizeram? O tijolo branco, barro branco, faziam aqui, e o composto, que seria o cimento, né? Hoje em dia, naquela época eles usavam o barro branco e esterco de gado, que era o cimento de cola da época, né? Eles sabiam a quantidade de uma coisa a outra certinha, a liga, né? Pra assentar os tijolos. Basicamente isso, né? Esterco, né? A casa, mas não tem mais cheiro, porque é tanto tempo, né? Que foi feita aqui. Mas curtiu, disseram, né? Então é só colocado assim, bem compacta, digo toda dupla, pra chegar lá em cima e colocar a parte de madeira. A parte de madeira, que foi o meu bisavô que fez, a parte que ele fez, aqui foi ele que foi ele e tal, assim, não tem prego. Ele sabia, era só trabalhar o que ele tinha em mãos. Então fazia um encaixe nas madeiras, bem firmezinho, e colocava pra cima. E a parte de pedra aqui, eles traziam essas pedras tudo da pedreira da terra mesmo. Iam ali, 50 metros daqui, é bem pertinho, talhavam as pedras mais ou menos em forma de cunha pra conseguir chegar aqui e depois encaixar. E eles traziam pra cá, bem no comecinho, com a zorra. A mula trazia de arrasto com a zorra. A zorra, quando vocês descerem a rampinha ali, a esquerda, ela tá ali perto dos bonequinhos que o pai fez lá, que são a cara dele. Vocês conferem lá. Só meu pai não fuma, né? Mas tá faltando só chapar. Ou até o óculos ele fez. A zorra é um triângulo de madeira pequeno, sem roda.
tem umas pedras em cima pra vocês verem depois. Então vinha pouca pedra bem no começo e vinha devagar porque vinha de arrasto. Então com o tempo eles fizeram um carroção de madeira. Sobrou só as rodas pra gente mostrar lá no fundo da parede. Mas se vocês passarem lá, dá uma olhada, pelo tamanho da roda, era um carroção grande, daí rendeu mais, né, trazer as pedras, rendeu mais a parede. Ela é feita só encaixadinha, traziam aqui e encaixava as pedras. Ela é feita toda dupla, né, bem reforçada pra segurar a casa pra cima, né, pra contenção de terra. E outra, naquela época toda a casa, gringo, italiano, assim, alemão, fazia a casa com porão e de pedra, porque sendo pedra e sendo alto o porão, isso aqui se transforma numa geladeira. Ali fora tá bem mais quente que aqui dentro. Isso aqui era as geladeiras que eles precisavam para guardar vinho, cachaças, linguiça, o que fosse para refrigerações. Não tinha luz, né? Era aqui embaixo. Dentro de casa a gente não mostra ainda, porque pai e mãe moram em cima, né? Mas dentro de casa, vai demorar bastante, né, pra mostrar. Mas dentro de casa, ela tem essa altura aqui onde vocês estão. Porque diz que tudo foi feito pro tamanho dele, a Bisa dizia, né? A porta da cozinha, que é a cozinha da mãe ali, ela tem 2,20 m de altura. E a Bisa contava que quando o Bisa esquecia de se abaixar pra passar na porta com o chapéu na cabeça, que é esses mesmo que ela mesma fazia costuradinho com palha de trigo, ele batia o chapéu em cima. Aí então a gente calculou mais ou menos pela altura da porta, ele teria mais de 2 metros de altura. Naquela época, quando conseguia tirar uma foto, pagar pra tirar essa foto, era quase um evento. Então eu colocava a roupa, aquela domingueira, aquela dinamissa, aquela dinafesta, né? Botava aquela bota e botava a roupa. E provavelmente isso que era a domingueira dele, porque ele está usando essa bota numa foto. Vocês vão ver a altura dele na foto e vocês vão ver a aparência. Já parece um senhor, né? Aqui é uma pintura, mas tem a foto ali melhor. Naquela época trabalhava-se de sol a sol. Hoje em dia 5 horas acabou, vai embora, né? Mas naquela época era na roça, era direto. Então o sol não tinha protetor solar, então judiava muito. Então parece um senhor. Mas naquela época, com 49 anos, deu uma pneumonia nele muito forte, né? Ele disse que ele foi ver uma filha que estava doente, pegou chuva foi a cavalo, né? Pegou chuva, ficou muito doente. E com 49 anos e meio ele veio a falecer da tal da pneumonia, que o chazinho da horta não deu conta. E ele ficou casado com a minha bisavó, então, 23 anos. Nos 23 anos ele conseguiu terminar a casa. Então tinha 13, porque tinha os 3 da outra esposa, né? Mas eu sempre digo que ele foi um vencedor. Ele faleceu super jovem, mas se preocupou muito com a família. Que nem ela disse, ele comprou várias áreas de terra aqui ao redor, porque ele se preocupava muito que os filhos não passassem o que ele tinha passado. Por isso ele faleceu super jovem. E limparam uma área grande de terra e plantaram muito pareiral. Tudo era para fazer vinho, e a pareira produzia muito naquela época, e isso tudo era feito vinho, cheio desse porão aqui de pipas até em cima. Eles faziam vinho e do bagaço eles faziam a graspa, que seria a cachaça. Só ela tem um nome um pouquinho diferente porque é feito com o bagaço da uva. Aí se chama graspa, né? E naquela época pouca gente tinha dinheiro, era moeda de troca, que nem trocavam o dia de trabalho por um prato de comida. Aqui os colonos entre si trocavam os alimentos também, porque o mercado aqui era muito longe, então eles trocavam entre si os alimentos, então chamava-se moeda de troca, né? E ali tem o alambique, é onde eles faziam a graspa. E como eles gostavam de algumas, eles tinham que ter sempre à mão o termômetro, que é isso aqui. Eles colocavam o líquido já frio aqui dentro e largavam, eles sabiam quantos graus tinha a cachaça, se eles podiam tomar, você tinha que deixar correndo mais um pouquinho. Eles acabaram com tudo. Aí pensaram, vamos fazer um copo que não quebre. Aqui a gente chama taquara, outro lugar chama bambu. Aí diz que passava aqui no velho Marcon tomar uma taquarada. Um copo, eles tomavam cachaça. Pois olha pessoal, ele está aqui até hoje porque o cupim ficava bêbado antes de começar a trabalhar. E é muito álcool dele, mas ele tomava um copo direitinho, assim, senão estragava tudo, né? O meu avô, quando veio morar aqui, eles não tinham fogão. O que eles fizeram? Fizeram uma cozinha, um galpão separado, com essa corrente aqui ao centro, aqui do lado da casa. Aí tapavam as brasas com cinza. Abriu o dia seguinte, a cinza mantinha a brasa acesa e o dia seguinte a brasa estava acesa, para tirar cinza, né? O mesmo processo com a chapa também. Até que um dia o meu avô conseguiu um dinheiro e ele comprou um fogão. Aí ele terminou a casa. A última parte da casa que ele fez foi a cozinha, onde eu utilizo hoje. E tudo que eles tinham na época era em ferro. Panelas, chaleiras, vocês podem ver ali que tem talheres também. Tudo era em ferro. Fazem 73 anos que o meu avô faleceu, a minha avó fez 41. Fiquem à vontade para vocês verem alguma coisa da família Marcon que tem aí. Quel mar
che vien dalla montagna, quel mazzolin de fiori che vien dalla montagna, e guarda ben che non si bagna, che lo voglio regalare, guarda ben che non si bagna, che lo voglio regalare. Lo voglio regalare perché lei è un bel mazzetto, lo voglio regalare perché lei è un bel mazzetto, lo voglio regalare perché lei è un bel mazzetto, voglio darlo al mio moretto questa sera quando il vien, 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 quando il vien. Stasera quando il viene sarà una brutta sera, stasera quando il viene sarà una brutta sera, stasera quando il viene sarà una brutta sera, e perché sabato di sera lui non l'è venuto da me, da me, da me, da me, da me, da me. Non è venuto da me l'enda della Rosina, non è venuto da me l'enda della Rosina, non è venuto da me l'enda della Rosina, e perché son poverina mi fa piangere e sospirare, 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 sospirare. Fa piangere e sospirare sul letto dei lamenti, fa piangere e sospirare sul letto dei lamenti, fa piangere e sospirare sul letto dei lamenti. Então chegamos à última etapa do turismo, o agroturismo aqui de Gramado, da linha Bonita, né? Então é a última etapa, o pessoal veio visitar aqui, onde se faz uma bela erva. Mas não é aquela erva que vocês estão pensando, né? É erva mate, né? Erva boa, né? É isso aí, a erva boa. A dona Iracema, como proprietária aqui do estabelecimento, vai explicar o que o pessoal vai ver aqui. Aqui eles vão ver desde a planta da erva mate até a finalizada preparação do chimarrão. O pessoal vem muito aqui, né? Vem. E tem gostado muito do nosso chimarrão. É que assim, ó, nós passamos por diversos lugares nesse trajeto, onde se falava muito da etnia italiana, das origens, né? Uhum. E agora, como nós estamos bem próximo ao Rio Grande do Sul, onde o consumo do chimarrão é forte, nada vem por final e tomar um bom chimarrão. É isso aí mesmo. A folha da erva mate, e nós usamos 70% da folha e 30% no talinho dela. E a planta na erva mate, essas plantinhas aqui, a primeira aqui, a planta na erva mate, e a poda dela a gente sempre procura tirar o galho que sobe reto para cima e se deixa uma altura assim, porque se deixada uma planta muito grande, fica difícil para colher. Então se ela é podada, ela só vai abrir colado, fica fácil para colher. E a nossa fábrica é bem artesanal, bem simples, mas vai dar um bom chimarrão para vocês provar depois. Aqui é a barra da lavareda, tem que ter bastante lavareda para a erva perder a primeira água da folha. Aqui. E aqui daí eu fazia o fogo para secar a erva. Aqui sim, daí eu tinha que ter bastante cuidado, porque eu fazia o fogo todo espalhado aí dentro, e aqui se eu fizer fogo demais, eu posso queimar a erva. E se queimar, o chimarrão ela não é mais boa. Então, desde fazer muito fogo, eu vou fazer um pouco menos, que se ela não secar bem na primeira volta que dá, não quer dizer, ela pode ficar na segunda volta. Para nós é mais vantagem, a erva dá uma voltinha a mais do que nós perder, porque nós não tinha relógio, nós não tinha nada. Era no olho e na prática para secar. I tirolesi son bravi soldati. Que seria girar, né? E ali dentro tem uns degrauzinhos que faziam com que ela ficasse saltando ali. Ela entraria aqui, ela iria sair lá na frente
De lá ela já desceria para a segunda fornalha, ela teria que voltar para cá de novo, aqui ela desceria mais um pouquinho, novamente lá fora, para depois então ela cair lá embaixo nos quebradouros. Daí nós colocávamos a erva aqui. Até ela sair lá, ela precisaria mais ou menos 15 minutos. Mas em 15 minutos às vezes sobrava folha úmida. Eu sempre digo assim, que aqui a folha ela entra verde, de cor verde seca, ela também tinha que sair lá, né? Então aquela que sobra, ela viria por aquela esteira que está ali e ela voltaria só até aqui. Porque se ela viesse para cá, aqui para nós ela começa a ficar muito escura, ela começa a torrar. Então ela também altera o gosto no chimarrão. É a mesma coisa quando nós começamos o chimarrão. E se começa com a água muito quente, você queima a erva e o chimarrão fica bom, né? Então aqui para nós, antes de ela sair mais escurinha lá, ela que dançasse um pouquinho mais, né? Nós sempre digo assim que a dança é muito boa e ela faz bem, mas para nós aqui o chimarrão é melhor. Enquanto se dança, a gente se cansa. Mas enquanto aqui se toma o chimarrão, daí a gente descansa, né? Então agora a gente vai dar uma ligadinha para vocês verem. Um chimarrãozinho bem rapidinho. Vamos lá. Daí entra que é o pilão, e aqui quando socava a erva, podia largar todo ele. E excedente de erva precisa em torno de meia hora. Não sempre, né? Mas tem que jogar a erva para ela. Quando si pianta la bella polenta si pianta così, si pianta così, si pianta così. Bella polenta così, cia cia pum, cia cia pum, cia cia pum, cia cia pum. Quando la cresce la bella polenta la cresce così, si pianta così. Assim concluímos o nosso passeio aqui pelo agroturismo em Gramado. O Everton, foi um belo passeio, uma boa turma nos acompanhou, né? Mas o pessoal lá de casa não assistiu até agora, de repente assim, poxa, eu tô com vontade também de fazer esse passeio em Gramado, porque normalmente a gente vem e visita mais o convencional, que é o centro da cidade, são o Natal Luz, mas não faz esse tipo de passeio e ficam o dia inteirinho ocioso. E esse passeio dá a oportunidade de você fazer uma coisa diferente durante o dia e à noite você está livre para outras atrações da cidade. Como é que eles têm que fazer para fazer inscrições para vir até aqui? Tá certo. Então, pessoal de Brusque, muito prazer que está falando com vocês no dia de hoje. O Tour Linha Bela é um tour cultural, um tour aqui no interior de Gramado, de agroturismo. Então, para vocês que têm interesse de fazer o nosso passeio quando vierem a Gramado, vocês podem entrar em contato pelo site www.cantinalinhabela.com.br. Tem um telefone para contato, DDD 54 91 20 94 96, são os telefones comerciais, tá certo? Um passeio sensacional, onde a gente volta um pouco à história do interior de Gramado, as raízes, as primeiras colonizações aqui, voltado mais para o alemão, italiano também, um tour cultural e gastronômico. Por quê? Que além de nos pontos que nós vamos conhecer um pouco da história das famílias, temos uma degustações de vinhos, sucos, salames, queijos, biscoitos, geleias e um almoço italiano sensacional. Não pode faltar muita massa e muita polenta, né? Então também finalizando na Ervateira Marcon, num delicioso chimarrão, a nossa bebida típica aqui do Rio Grande do Sul. Deixo um convite especial para vocês aí de Brusque, quando vierem para cá, aqui para o Rio Grande do Sul, para Gramado, não deixem de fazer o Tour Linha Bela. Muito bem. E com isso também encerramos aqui o nosso programa de hoje aqui em Gramado, pessoal.